É isso aí, meus irmãos. Louvado seja Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já esteja com todos vocês aí no seu lar, no seu trabalho, onde quer que você esteja e o que for que você esteja fazendo, que a presença de Deus já seja com você, que o Espírito Santo já esteja ministrando ao seu coração, porque Deus é fiel e o amor de Cristo nos une e nos faz um com o Senhor. O Salmo de número 133, versículo 1 diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, meus irmãos, o que nos faz vivermos nessa unidade de espírito, vivermos em união, vivermos em comunhão, é exatamente a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida, que nos faz um em Cristo e nos faz voltarmos a um mesmo propósito, que é o de buscar ao Senhor, que é o de glorificar o nosso Deus, não é? Então, isso tudo é maravilhoso para nós, e nós temos aí a oportunidade de estarmos hoje reunidos em nome de Jesus, é claro, de uma forma interativa através da internet, mas o que importa é que virtualmente nós estamos conectados, não é? Nessa mídia social, mas em espírito nós estamos unidos e somos um só em Cristo Jesus. E só lembrando também, deixa eu dar os avisos, nós teremos amanhã culto de libertação às 19 horas e 30 minutos no Ministério Compartilhar Comunidade Cristã, aqui na cidade de Guaratinguetá, aonde Deus tem uma obra na sua vida, onde o Senhor tem uma palavra ao seu coração, que com certeza vai te trazer vitória, vai te trazer bênção e vai impactar a sua vida. Jesus diz na sua palavra, João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu tenho esse texto no meu coração como uma regra de fé para a minha vida no que diz respeito à libertação, no que diz respeito ao desprendimento de tudo aquilo que muitas vezes leva cativo o nosso sentimento, os nossos desejos, as nossas vontades, não é? No que diz respeito à soltura das emoções do ser humano e tudo aquilo que muitas vezes tem escravizado os seus desejos, as suas vontades, os seus relacionamentos. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade, queridos, ela está exposta a cada um de nós. Esta verdade é Jesus Cristo. Quando a alma do homem tem um encontro com essa verdade, ela passa do estado de cativa para liberta. Porque passamos então a entender que aquele que domina, aquele que governa, aquele que é o Senhor, ele tem propósitos magníficos para a nossa vida. Muitas pessoas estão sendo levadas cativas por enfermidades, por sentimentos que têm assolado, destruído a sua vida, a sua família, e não têm entendido que tudo isso está disponível para as nossas vidas quando nós abrimos o nosso coração para Jesus Cristo, quando entregamos a nossa vida a Ele, quando o aceitamos como o único Senhor e suficiente Salvador da nossa vida, e passamos então a dar crédito, a dar liberdade à palavra do Senhor. Como diz o profeta Isaías, quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor. E quando nós damos crédito à pregação, quando nós damos crédito à palavra de Deus, automaticamente a unção do Espírito Santo, ela começa a ocupar áreas na nossa vida, ela passa a reger, a governar a nossa vida e começa então a nos trazer direção. Direção para entendermos o propósito de Deus para a nossa vida. Direção para entendermos que existe uma caminhada proposta para cada um de nós. Existe um caminho pelo qual nós devemos andar. E nós começamos então a entender porque a palavra de Deus ela vai se encaixando automaticamente na nossa vida e vai produzindo revelação
daquilo que é promessa de Deus para a nossa vida. Deus começa então a revelar a sua vontade. O Espírito Santo começa a nos trazer sabedoria para que nós possamos receber a revelação da parte de Deus e trilharmos um caminho de vitória, a trilharmos um caminho de certeza e entendermos que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Existe um propósito de Deus em tornar em liberdade todo o estado do homem, seja o estado físico, o estado mental, o estado espiritual, áreas da nossa vida que precisam ser libertas para que nós possamos gozar, usufruir, sermos bem-aventurados e beneficiados pelos propósitos que as promessas do Senhor produz na nossa vida. Eu tenho certeza que você que está ouvindo essa palavra, você que um dia deu esta liberdade para que Jesus entrasse no seu coração, eu tenho certeza que você pode testemunhar de algo magnífico que Deus fez na sua vida. Eu tenho certeza que, se eu perguntar aqui, você tem um antes e tem um depois. Você tem um como você era e como você é. E já em uma perspectiva de como serão as coisas futuras na sua vida. Porque a palavra do Senhor, ela é a verdade que liberta. Quando nós recebemos a palavra, nós estamos recebendo a presença de Deus através de Jesus Cristo. Tanto que o Senhor diz que estamos limpos pelas palavras que Ele nos tem falado. Tanto que o Senhor diz no Evangelho de João que nós devemos estar nele e as palavras dele precisam estar em nós, para que nós possamos pedir e ser feito conforme está escrito, conforme é o desejo de Deus para as nossas vidas. Então, queridos, nós precisamos nos alinhar e nos unir a esse propósito, porque quando fazemos isso, a incredulidade ela começa a cair por terra na nossa vida. Nós passamos a não dar mais ouvidos a espíritos enganadores que muitas vezes se levantam através de pessoas para frustrar os nossos sonhos, os nossos planos, para nos menosprezar, para nos diminuir quanto aos nossos sonhos e quanto aos nossos propósitos. Mas existe uma palavra para aquele que está em Cristo Jesus. Existe uma palavra para aquele que abre o seu coração e recebe de bom grado esta palavra, esta verdade que liberta. Filipenses capítulo 4, versículo número 13, diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Embora muitas vezes nos encontramos tristes, cansados, às vezes até mesmo oprimidos ou abatidos, mas existe uma promessa para aqueles que creem em Jesus. Existe uma condição de poder, de força em Jesus que nos capacita a vencermos, a superar momentos difíceis, momentos de dificuldades da nossa vida, porque o próprio Senhor nos fortalece. Está entendendo? Então, é exatamente isso que nós encontramos em Cristo Jesus. É exatamente isso que nós encontramos na Bíblia Sagrada, quando nós decidimos então a não sermos movidos pelo nosso eu, a não sermos movidos pela arrogância, pela iniquidade, pelo autoentendimento, e decidimos então sairmos da condição dessa herança pecaminosa e darmos lugar à presença de Deus na nossa vida e escolhermos e decidirmos a viver por Ele, para Ele e nele. Quando o homem pecou lá no comecinho da Bíblia, quando fala em Gênesis, o pecado ele já existia. O pecado estava onde? No sobrenatural, no mundo espiritual. E através da desobediência de Adão e Eva, esse pecado ele foi introduzido ao mundo natural, ao mundo físico. Esse pecado então passou a fazer parte da vida do homem. E uma das condições da natureza, da herança pecaminosa na vida do homem é a arrogância, é a prepotência,
é o eu, é o autoconhecimento. O homem passou a estar distante de Deus, desprovido da vontade de Deus, porque agora ele não aceita mais a vontade de Deus. Agora ele não confia mais na promessa de Deus. Agora ele confia no seu intelecto. Ele confia no seu profissionalismo. Ele confia no seu entendimento, na maneira dele vencer e obter os seus próprios frutos ou a sua própria riqueza mediante a força do seu braço. E para que isso aconteça, muitos agem de qualquer maneira. Para que isso aconteça, infelizmente, muitos agem de forma ilícita, muitos agem de forma avarenta, muitos agem de qualquer forma para vencer, para se superar através da força do seu braço. Mas quando nós decidimos a obedecer a palavra de Deus, entenda, porque por um só homem o pecado entrou no mundo através da desobediência. Agora também por um só homem, através da obediência à sua palavra, nós podemos então adquirir a nova natureza em Cristo Jesus. Agora nós passamos de uma condição de sermos feitos criaturas de Deus. Agora nós somos filhos de Deus, porque está escrito na sua palavra que agora nós recebemos o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai, louvado seja Deus. Então, meu querido e minha querida, se você está ouvindo esta palavra, se você deseja que isso se torne uma realidade na sua vida, eu quero convidar você a participar conosco de um culto, aonde eu tenho certeza que você receberá uma palavra da parte de Deus ao seu coração, e a sua vida, ela nunca mais será a mesma. Como a minha nunca mais foi a mesma, e como a de você também, que já fez isso, que já entregou a sua vida a Jesus Cristo, que está com o coração aberto para a palavra de Deus, eu tenho certeza que você também pode testificar comigo que a sua vida nunca mais foi a mesma. Nós temos o culto de libertação amanhã às 19h30, aonde nós estaremos lá louvando, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade e sendo ministrado pela presença do Senhor, pela palavra de Deus que nos proporciona um encontro com Ele. E eu quero te convidar também a estar comigo nesse domingo, a estar conosco ali no Ministério Compartilhar, na rua Coronel Tamarindo, número 218, no bairro da Pedreira, na cidade de Guaratinguetá, bem em frente ali ao Extra Supermercado. Você descendo ali a rua Coronel Tamarindo, chegando naquele cruzamento com a rua Santa Clara, se eu não me engano, né? Não me lembro agora o nome daquela rua, a rua da Guaramotor ali, tem o supermercado Extra, antigo supermercado Extra na esquina, e o Ministério Compartilhar é logo em frente. Eu quero convidar você também a estar comigo nesse domingo, no culto da família, aonde nós vamos adorar ao Senhor, aonde nós vamos render graças ao Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Então, convido você, não fique em casa, saia da sua casa, pegue seu marido, pegue a sua esposa, pegue seu filho, pegue seus pais e vamos juntos, de mãos dadas, levantar um grande clamor em adoração e agradecimento a esse Deus maravilhoso que tem feito grandes coisas para a nossa vida. Eu tenho certeza que você tem um motivo para agradecer a Deus. Se você olhar para o lado, se você olhar para a sua família, para o seu trabalho, se você olhar para você mesmo, eu tenho certeza que você encontrará um motivo para agradecer a Deus, um motivo para adorar a Deus. E isso, meu querido e minha querida, precisa ser manifesto através dos nossos lábios, através do nosso coração, através da nossa vida. Isso precisa ser manifesto. Não adianta você ter um desejo de agradecer ao Senhor e esse desejo ficar apenas no desejo. Não, isso não adianta, isso não funciona. É preciso que seja tomado uma atitude. Quantas pessoas querem abençoar a vida de outras pessoas? Falam, nossa, eu preciso tanto, e fazer uma visita para aquela pessoa e fica só na palavra. Isso não tem nenhum efeito.
por mais que ela tenha um desejo, uma intenção, uma vontade, até mesmo bacana, positiva, de fazer uma visita a alguém que está enfermo ou alguém que está mesmo há um tempo distante do seu convívio, por mais que ela tenha esse desejo, se ela não expressar esse desejo através de uma atitude, isso será vão, isso será inválido. Às vezes as pessoas falam assim, eu gostaria de ter bastante dinheiro para poder ajudar as pessoas, eu gostaria de fazer isso, eu gostaria de fazer aquilo, mas às vezes até é uma verdade, mas ela não faz nada, nem no pouco ela faz. Então, meus irmãos, os nossos desejos, a nossa gratidão, ela precisa ser manifesta, ela precisa ser exercida, para que tudo isso torne-se válido diante do nosso Deus. E assim também é a nossa fé. Talvez você esteja se identificando com um monte de coisas que nós falamos aqui nas lives, todas as quintas-feiras, na live do Ministério Compartilhar, uma palavra que edifica. Talvez você escute essa live, porque tem muitas pessoas que falam, pastor, eu escuto a live do senhor toda sexta-feira, todo sábado eu acompanho a live, eu não tenho tempo, condição de ver na quinta-feira, mas eu sempre assisto depois. E o que o senhor fala é uma verdade. Eu preciso disso, eu quero isso, eu preciso despertar, eu preciso acordar, mas ela não toma nenhuma posição. Aí aquele desejo se enfraquece, aquele desejo começa a se evaporar, começa a ir embora, e ela continua cativa, ela continua presa. Quantas são as pessoas que se identificam com uma palavra da Bíblia Sagrada? Às vezes ela está na casa dela, no trabalho, ela liga um rádio, ela abre ali o celular e ali tem alguém falando da palavra de Deus, lendo versículos, trechos da Bíblia Sagrada, e ela se identifica com aquilo, ela entende que aquilo é para a vida dela, ela entende que existe uma necessidade de buscar aquilo para a vida dela, mas aí ela começa a se deparar com os obstáculos, começa a se deparar com as dificuldades, e ela não se posiciona para enfrentar essas dificuldades, e de repente ela vai sendo consumida, aquela vontade, aquele desejo vai evaporando do coração dela. Aquele desejo, aquela vontade de vencer, de buscar a Jesus Cristo, de se render e vivenciar a verdade da palavra de Deus, aquilo começa a se evaporar no coração dela. Por quê? Porque as suas necessidades, porque as suas rotinas, os seus compromissos começam então a sufocar tudo aquilo na mente e no coração dessa pessoa, e começa a ver esse esfriamento e ela continua da mesma maneira. Mas, meu querido e minha querida, eu torno a te dizer que Deus tem o melhor para mim e para você. E nós precisamos tomar posse disso. Nós precisamos abrir a nossa vida, abrir a nossa casa, abrir o nosso coração, para que possamos ser renovados e transformados de glória em glória. Vença isso. Dê uma chance para o seu espírito, dê uma chance para a sua alma, dê uma chance para a sua vida, porque quando Jesus entrar na sua vida, ela nunca mais será a mesma. A partir do momento que você tiver uma postura de obediência à palavra de Deus, você vai ver o que Deus pode fazer na sua vida. Infelizmente, tem pessoas que um dia experimentaram isso na sua vida, mas foram vencidas pela arrogância, pela prepotência, porque preferiram dar mais ouvidos ao seu ego, ao seu próprio entendimento, do que a palavra de Deus, e hoje, infelizmente, são meros simpatizantes de tudo aquilo que ocorreu na vida dela, mas não têm vivido a essência, a graça, o despertar de um renovo através do Espírito Santo. Louvado seja Deus. E eu convido você que está ouvindo esta live, que está assistindo essa live, aonde quer que esta palavra te alcance,
Porque tem muitas pessoas que, não sei, às vezes vão estar vendo essa live daqui 1 mês, 2 meses, não sei, vão se deparar ocasionalmente, talvez, com essa palavra, mas eu quero te dizer, procure a Deus, vá a uma igreja evangélica, escute a palavra do Senhor, abra o seu coração para Jesus Cristo e você vai ver o poder impactante que esta palavra pode causar em transformação em qualquer área da sua vida. Porque essas palavras, as palavras da Bíblia Sagrada, elas são vivas, elas são eficazes, elas vão ao encontro de tudo aquilo que não está certo e ajusta, e posiciona, e dá uma direção. E elas vão também ao encontro de tudo aquilo que está bom e transforma para que se torne melhor ainda. Por isso que existe da parte do Senhor um desejo de buscarmos a Ele para que nós possamos encontrá-lo. Existe um desejo da parte do nosso Senhor que devemos e precisamos buscar a Ele enquanto podemos achar. Invocarmos a Ele enquanto Ele está perto. Por quê? Porque através da palavra de Deus a nossa vida é conduzida em verdade. De verdade em verdade. Até o grande dia, o qual o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo virá buscar a sua igreja, virá buscar a cada um de nós. Os dias são maus, os tempos são difíceis. Na quarta-feira da semana passada, na sexta-feira, ou melhor, eu li um versículo que o apóstolo Paulo fala que os tempos seriam difíceis, os tempos não seriam fáceis. Porque aumentaria a iniquidade, haveria dissensões entre pais e filhos, o amor próprio no coração do homem cresceria de forma imensa. Aí eu comecei, irmãos, a imaginar, se o apóstolo Paulo, um homem que sofreu tanto pelo seu ministério, um homem que sofreu, que padeceu dores pela causa do Evangelho, pela causa da salvação, para que o Evangelho de alguma forma fosse chegado até as nossas vidas. Um homem que sofreu açoites, apedrejamento, foi picado por víbora, sofreu naufrágio. Ele fala que haveriam tempos difíceis, tempos dolorosos. Eu fiquei imaginando como será então esse tempo. Como será então esse tempo? E nós estamos vendo, irmãos, que os dias são maus. E não há esperança de dias melhores. Até porque tudo o que está acontecendo é o cumprimento da palavra do Senhor. E nós temos que aguardar pela salvação do Senhor. Nós devemos aguardar e nos posicionarmos, abastecendo as nossas lâmpadas com óleo, fazendo com que as nossas vestes sejam sempre alvas diante do Senhor, permitindo e buscando para que o óleo não falte sobre a nossa cabeça, renunciando toda prática pecaminosa, nos arrependendo das obras mortas e perdoando para que nós também possamos ser perdoados. Porque o que resta para nós aqui na terra, irmãos, são os últimos dias, os últimos tempos. É isso que está acontecendo. Não sabemos, porque a palavra do Senhor, ela diz que um dia para o Senhor é como 1000 e 1000 é como um. Nós não sabemos e não temos condição de precisar esses momentos, mas sabemos que a palavra do Senhor, ela tem se cumprido. As profecias de Apocalipse também já estão se cumprindo, já estão acontecendo. E Jesus disse que quando houvesse tudo isso, a sua volta estaria próxima. Então, é o anelo, é o desejo incondicional da igreja encontrar-se com o Senhor nos céus. E por isso que eu até mesmo digo que nesses últimos tempos, como em todo o tempo da nossa vida, não me lembro de ter pregado outra coisa a não ser o arrependimento, a não ser o perdão, a não ser o amor e a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E a igreja na terra, ela está pulsando, aleluia. Ela está fervendo com fogo do Espírito Santo, porque o nosso Senhor se aproxima da sua igreja e é o desejo dele que também nós possamos subir e reinar de glória em glória. Então, meu querido e minha querida, seja pronto para ouvir, seja tardio ao falar, posicione-se sempre de forma que o perdão, aleluia, e o arrependimento flua naturalmente dentro do seu coração, mesmo que muitas vezes seja doloroso, mesmo que muitas vezes seja difícil, mas vença o próprio eu, vença toda forma de soberba, vença toda forma de arrogância, não seja dominado pela prepotência do seu ego, para que nós possamos então ter uma vida respaldada pela misericórdia e a graça de Deus seja superabundante na nossa vida, para que a graça de Deus, aonde abundou o pecado, superabunde de forma corroboradora na nossa vida, enchendo o nosso coração, para que nós possamos ser corroborados pela presença de Deus. Aleluia! É isso que a igreja precisa entender. Ah, pastor, mas eu tenho as minhas necessidades, mas eu tenho os meus desejos materiais e particulares. Não se preocupa não, meu querido e minha querida. Faça o que você precisa fazer. Faça o que você continua fazendo, que é ser honesto, que é trabalhar, que é conquistar o pão de cada dia com o suor do seu rosto. Mas não abra mão de buscar a presença de Deus. Não abra mão de buscar o governo de Deus sobre a sua vida. Porque Mateus capítulo 6, versículos 33, o Senhor diz na sua palavra: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus não vai te desamparar. O Senhor não vai frustrar os seus sonhos. Pelo contrário, Ele os tornará realidade no momento em que você continuar abrindo o seu coração e buscando a presença de Deus. Tá certo, queridos? E também, daqui a pouco nós vamos estar orando. Eu quero estar orando por você. Eu quero estar orando pela sua família. Se você tem algum pedido de oração, se você tem algum desejo de expressar uma intenção de oração a um ente querido, a um familiar, a alguém que você tem no seu coração o desejo de que a palavra, de que a presença de Deus alcance e opere um milagre na sua vida, deixa aí o seu pedido de oração, coloca aqui no rodapé, não é? Nós vamos estar daqui a pouco no final dessa live, unindo a nossa fé em um único propósito e ver o que Deus fará para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero mandar um abraço também a todos os irmãos que participaram nessa segunda-feira do primeiro dia do discipulado de batismo, né? Para que possamos então nos alinhar, conhecer, entender a importância e o significado do batismo nas águas. Eu expresso a minha gratidão a todos vocês que estiveram na segunda-feira participando, sedentos ali desse aprendizado, pessoas que muitas vezes já foram batizadas, né? Várias pessoas me perguntaram: pastor, mas eu posso batizar de novo? Não, meu querido. A Bíblia diz que existe um só batismo. Mas se você tem dúvida da condição, o qual talvez você foi batizado nas águas, ou se você tem alguma dúvida porque lhe faltou um conhecimento, vá, participe, aprenda um pouco sobre isso, para que seu entendimento seja formado e você valorize, aleluia, você honre esse momento tão maravilhoso que foi o batismo nas águas na vida de todo cristão. Às vezes tem muitas pessoas que se batizam sem ter o conhecimento, se batizam na emoção e depois, com o passar do tempo, elas se dispersam na sua fé. Isso acontece muitas vezes, infelizmente, não é? Porque a pessoa não teve o discernimento, o conhecimento, o entendimento
da importância daquele ato profético na sua vida. Mas hoje ela tem a chance de aprender, de conhecer, de valorizar e preservar esse novo nascimento que é dado através da palavra, através do nascer das águas em Cristo Jesus. Então, eu deixo um abraço maravilhoso aí para todos vocês, e segunda-feira que vem tem mais. Nós vamos estar aprendendo agora sobre a graça, não é? Louvado seja Deus, vamos estar aprendendo um pouco sobre a graça, sobre a importância da manifestação da graça de Deus na nossa vida, desta graça que nos resgata da condição pecaminosa, que nos justifica em Cristo Jesus. Então, segunda-feira, às 19h30, estaremos dando continuidade a esse momento maravilhoso, não é? E às terças-feiras nós temos também os cultos nos lares, em breve em novas áreas, não é? Grande é a seara e poucos são os ceifeiros, mas continuamos rogando ao Senhor da seara que Ele envie mais ceifeiros para a sua obra, porque a obra de Deus, ela urge, irmãos. O Senhor está acendendo corações. Tem corações que estão queimando, aleluia, pelo desejo de resgatar, de arrebanhar almas para o reino de Deus. Deus tem feito isso nos quatro cantos dessa terra. Nós temos visto o mover sobrenatural de Deus na vida de muitas pessoas que têm aberto o seu coração, que tem sido gerado nas suas vidas um desejo, um amor pelas almas, e isso é muito importante. Mas também, infelizmente, pelo contrário, muitos têm esfriado, porque também está na palavra de Deus que, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mas tudo isso, meus irmãos, são cumprimentos da palavra de Deus. Mas você que sente a chama do Espírito Santo ainda ardendo, ainda queimando no seu coração, busque a Deus, entregue a sua vida para Deus, se apresente. Quando eu falo em entregar a vida, não estou falando agora na aceitação e na confissão de Jesus Cristo, mas estou falando em devolver a Deus aquilo que pertence a Ele, que é a nossa vida, que é o nosso chamado, que é o ministério que Deus dá a cada um de nós. Se entregue a Ele, dê tudo isso a Ele e permita que Ele use a sua vida para que os necessitados sejam alcançados através da pregação da palavra de Deus, para que aqueles que estão sendo realmente consumidos e destruídos tenham a oportunidade de ouvir o Evangelho, de ouvir a palavra de Deus através da sua vida, através dos seus lábios, para que o plano da salvação chegue até essas vidas. Então se apresente, meu amado e minha amada. Se você crê que essa chama arderá continuamente, aleluia, queimará e nunca se apagará, então Deus está falando com você. Ah, pastor, mas eu passei por decepção, eu estou desanimado. Vença tudo isso. Isso são coisas carnais, isso são coisas da alma. Isso são como ventos que vêm e vão. Mas se o fogo do Espírito está dentro de você, é porque Deus continua, aleluia, te amando e tem uma obra maravilhosa através da sua vida. Ore, peça a Deus para que Ele te dê amor pelas almas, amor pelas vidas, e comece um plano de oração e intercessão em prol da sua família, em prol da sua casa, porque você vai ver que se nós realmente cremos no Senhor Jesus, existe uma promessa: seremos salvos não somente nós, mas também a nossa casa. Essa capacidade, essa unção, essa virtude, Deus nos deu através do Espírito Santo, e faça bom uso disso para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Quero mandar um abraço para o nosso irmão Luiz Henrique. Deus abençoe sua vida, irmão. Pastora Alda Quintanilha, um abraço, pastora Alda, graça e paz em nome do Senhor Jesus. A missionária Rose também, seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Quem mais está na live? Às vezes eu não consigo enxergar as pessoas que estão ali, eu vou vendo, né,
quem está na live através dos comentários aí. Então deixe o seu comentário. Pastor, eu estou aqui, estou acompanhando, estou no fogo puro do Espírito Santo aí. Aleluia! Glória a Deus, porque aqui está quente, meus irmãos. Eu sinto, glória a Deus, bastante a presença de Deus. Todas as vezes que eu abro a minha Bíblia para meditar na palavra, todas as vezes que eu estou falando da palavra de Deus, eu sinto uma presença gloriosa, aleluia, aonde quer que eu estou, quando eu abro a Bíblia, quando eu começo ali a fazer menção da palavra, do nome de Jesus Cristo, aonde toda a honra e aonde toda a glória é dada a Ele, e eu apenas agradeço pelo privilégio de poder estar mencionando o nome santo do Senhor. Meus irmãos, eu sinto demais a presença gloriosa de Deus, e eu tenho certeza que através da minha vida, através da sua vida, Deus está falando com cada um de nós, tá certo? Então, curta, compartilhe essa live, não é? Deixa aí nos seus comentários se você tem um pedido de oração, porque daqui a pouco nós vamos estar orando. Nós vamos estar buscando ao Senhor e nós cremos no sobrenatural de Deus. Eu creio no sobrenatural de Deus. Eu creio que essa causa, eu creio que essa luta, eu creio que essa dificuldade que você está passando pode ser resolvida através de uma palavra, através de uma oração, através de um toque sobrenatural do Senhor. E Deus deseja fazer isso para a nossa vida. Deus deseja operar na nossa vida, porque para o Senhor não existe impossíveis nas suas promessas, e não há impossíveis também para aqueles que creem. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Olha que coisa linda, né? Não há impossíveis para o Senhor no que diz respeito às suas promessas, e não há impossível para o homem quando ele também crê nas promessas do Senhor. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Então, são propósitos maravilhosos, são coisas assim tremendas, fantásticas, que estão à disposição de todo aquele que crê, de todo aquele que busca, de todo aquele que pede, de todo aquele que realmente se apresenta diante do Senhor. Às vezes nós não temos porque não pedimos, irmãos, e quando pedimos, pedimos mal. Pedimos para o nosso deleite. Não, isso não pode, meus irmãos. Nós somos instruídos na palavra de Deus, não é para viver na nossa própria vontade. Se for para viver na nossa própria vontade, naquilo que nós achamos, na maneira que nós pensamos, nós não precisamos da palavra de Deus. Nós não precisamos das orientações do Senhor. Mas se temos a orientação do Senhor, se temos a palavra de Deus, se temos algo da parte de Deus para nos orientar, para nos apacentar e para nos guiar, então nós precisamos fazer jus, nós precisamos buscar, nós precisamos obedecer, nós precisamos aceitar para que Deus opere na nossa vida e nós possamos sentir a importância de sermos chamados filhos de Deus, a importância de termos sobre a nossa vida uma palavra que nos orienta, uma palavra que, na verdade, ela cuida de nós. Esses dias eu estava quebrando a cabeça fazendo a instalação de equipamento, né? E todas as configurações que eu fazia, uma hora uma dava certa, a outra dava errada, a outra não ficava da maneira que eu gostaria que ficasse. E de repente, meus irmãos, eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou buscar esse manual. E comecei a procurar o manual na internet, comecei a procurar, não encontrava. Aí eu liguei para um fornecedor, um amigo que tinha me revendido esse equipamento, e falei para ele, por favor, me manda o manual desse equipamento. Ele falou, não, é só baixar ali no QR Code, está ali, mas eu não estava conseguindo alcançar o objetivo. Aí ele falou assim, eu vou te mandar. Pegou, irmãos, e mandou o manual do equipamento. Confesso que eu gastei um bom tempo, não é? Lendo, relendo, anotando ali partes daqueles tópicos importantes de configuração daquele equipamento. E de repente, irmãos, eu fazia
e tinha que ler de novo, tinha que anotar, não ficava ainda da maneira que eu queria, né? O que nós chamamos de, na linguagem técnica, de ajuste fino, né? Não ficava assim, e de repente quando eu fui lendo, relendo, pensando, daqui a pouco eu comecei a alcançar todos os parâmetros necessários de configuração para aquele equipamento funcionasse da maneira que eu desejava que ele funcionasse. E, irmãos, foi lindo, maravilhoso. E agora eu estou lembrando disso, porque às vezes nós queremos que a nossa vida seja bem-aventurada, bem-sucedida, mas estamos buscando na autossuficiência, estamos buscando na nossa experiência particular que temos no dia a dia. E tudo isso, irmãos, não pode gerar na nossa vida o resultado que o manual correto e perfeito pode oferecer a cada um de nós. E qual é o manual correto e perfeito para a vida do homem? O manual, ele procede daquele que criou, não é verdade? Você pega o manual do equipamento, está escrito lá, manual do fabricante. E quem nos criou, meus irmãos? E quem, ali na linguagem industrial, no termo técnico, quem que nos fabricou? Não foi o nosso próprio Deus? E Deus não nos criou e largou-nos de forma aleatória no mundo, não. Ele não fez isso. Ele também fez um manual, aleluia, um manual de prática, de boas condutas, de ajustes finos na nossa vida, no que a Bíblia chama de santidade, aleluia, para que nós possamos ser bem-aventurados e usufruirmos das perfeitas condições das promessas que Ele fez para cada um de nós. Então não abra mão desse manual, nós somos um equipamento, mas nós temos um manual daquele que nos criou e nos formou para que nós possamos funcionar perfeitamente e corretamente e produzir, não é? Conforto não somente para nós, mas para aqueles que estão ao nosso redor. Então, não relute, não busque na sua autossuficiência. Ah, mas eu tenho uma experiência de vida. Ah, mas eu acho que a coisa assim não é. Você não criou você, você não formou você. Você não tem nem a condição de, muitas vezes, olhar e esquadrinhar o seu próprio coração. Mas aquele que te criou, ele sabe de todas as coisas e ele tem promessas para a sua vida. Ajustes para a sua vida que vão te colocar numa condição de excelência para a honra e para a glória do Senhor Jesus. E eu quero, antes de nós orarmos nessa noite, eu quero deixar um versículo também para a sua vida, esse versículo que eu tenho meditado nele, porque o que Deus faz na vida do homem realmente é algo maravilhoso, é algo poderoso. Muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas estão sendo acometidas de dores para receber uma bênção. E a palavra de Deus, ela diz exatamente o contrário. Embora nós tenhamos que lutar, embora muitas vezes nós tenhamos que semear com lágrimas, como diz no Salmo de número 126, porque o Salmo de número 26 é um salmo que foi escrito através dos exilados, aqueles que estavam exilados, voltando do cativeiro. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria, não é? Embora muitas vezes a condição que nós mesmos colocamos na nossa vida, às vezes nos faz semearmos em lágrimas. Mas o importante é que nós colheremos com alegria. E em Provérbios capítulo 10, versículo número 21 diz assim: os lábios do justo apacentam muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. Olha só, a bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores. Olha, a bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores. Tudo aquilo que Deus faz para a nossa vida, no que diz respeito à vontade de Deus para a nossa vida por completo, na dimensão do corpo, da alma, do espírito, na forma que nós somos criados, onde Gênesis fala a imagem e a semelhança do Senhor, possuindo um corpo, uma alma e um espírito. E Deus tem
promessas e vontades para atingir todos esses níveis da nossa vida. Em Romanos capítulo 12 diz que através da inconformidade, do inconformismo com esse mundo, nós podemos transformarmos para que possamos conhecer qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa no físico, a agradável na alma e a perfeita no espírito. É quando estivermos salvos em glória com Jesus Cristo. E para cada uma dessas áreas da nossa vida, como eu disse, Deus tem uma promessa. Deus tem um desejo de expressar e de nos colocar nessa condicional espiritual para recebermos esses propósitos de Deus na nossa vida. E aqui exatamente em Provérbios diz que as bênçãos do Senhor, ela enriquece a vida do homem. Ela traz projeção, ela traz alegria, ela traz paz, ela traz contentamento, aleluia. E elas não são acrescidas de dores. Deus não acrescenta dores aonde existe a bênção. Muitas pessoas elas têm recebido algo na sua vida, segundo a sua própria vontade, segundo o seu próprio desejo, e estão achando que são bênçãos. Mas, na verdade, são contentamentos que ela própria está trazendo para a sua vida, segundo a sua vontade, muitas vezes sem a direção, sem a permissão de Deus. Estão fazendo as coisas para saciar o seu próprio ego e a sua vontade, e isso tem causado dores na sua vida, sofrimento. Isso tem impactado as suas almas. E muitos têm até mesmo abandonado o cristianismo, abandonado a sua fé, porque elas não estão buscando primeiramente o abençoador. Elas estão priorizando a bênção e estão menosprezando o abençoador. Mas a Bíblia diz que Deus não acrescenta dores à sua bênção. É claro que, como eu disse, para alcançarmos muitas vezes é necessário luta, é necessário determinação, é necessário renúncia. E às vezes até mesmo passamos por humilhação, mas Ele não acrescenta dores. Ele não traz o sofrimento através de uma bênção. Não, pelo contrário, Ele traz paz, Ele traz alegria, Ele traz contentamento, e a Bíblia diz que nós somos enriquecidos através da bênção do Senhor. Nós temos fartura, nós temos paz e nós temos alegria quando nós somos alcançados pela promessa de Deus. Quando nós nos permitimos estar posicionados para que Deus atinja o nosso coração, para que Ele entre na nossa vida. Eu sempre digo que nós somos vencidos pela vontade de Deus, porque o tempo todo estamos lutando contra a nossa fé e muitas vezes não estamos lutando a favor da fé, mas estamos lutando a favor da incredulidade. Quando damos ouvido a pessoas, a espíritos, na verdade, enganadores, que entram através da vida das pessoas. Mas quando nós realmente abrimos o nosso coração e quando Jesus entra na nossa vida, nós somos vencidos. Eu sempre digo que nós somos vencidos, porque o tempo todo o Senhor está batendo a porta, aleluia, para entrar, para estar dentro de nós. E quando isso acontece, irmãos, toda a honra e toda a glória é dada ao Senhor Jesus e somos enriquecidos pelas bênçãos do Senhor, e a palavra de Deus diz que elas não acrescentam dores. Amém? Se você tem um pedido de oração, então deixa aí no rodapé, digita aí: pastor, eu quero oração pela minha família, eu quero oração pelo meu trabalho, eu quero oração pelo meu patrão, eu quero oração pela minha igreja, pelo meu pastor, por quem for que seja. Coloque aí, porque daqui a pouquinho nós vamos estar finalizando mais uma edição dessa live do Ministério Compartilhar, uma palavra que edifica, e estaremos ali glorificando ao nosso Deus, tá certo? Então, se você tem um pedido de oração, a hora é essa, porque nós vamos orar, nós vamos buscar ao Senhor, nós vamos invocá-lo enquanto Ele está perto, tá certo?
Então, se você não tem nenhum pedido de oração, eu tenho um pedido de oração. Eu quero que continuemos orando, não é? Como nesse propósito das quintas-feiras de jejum e oração pelas causas da igreja que são colocados através da minha esposa, Ana Paula, todas as quintas-feiras, esse propósito que se estende durante toda a semana, mas no dia de quinta-feira nós fazemos o jejum também e oramos com intercessão a todos esses projetos, a todos esses propósitos, aonde nós estamos buscando que cada vez mais e mais exista a manifestação da glória do Senhor na igreja, exista unidade entre os irmãos, exista realmente tudo aquilo que precisa existir dentro de uma igreja para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e Deus tenha alegria em ser Senhor desta igreja. E Deus tem alegria em estar conosco nos cultos, recebendo toda a honra e toda a glória, porque a prioridade é a palavra de Deus. A prioridade é a salvação das almas, é o arrependimento, é a luta contra o pecado e o perdão. Aleluia. Esta é a prioridade para que nós possamos realmente nos encontrar com o Senhor ali no céu. O irmão Luiz, ele pede também, não é? Vamos orar por Israel. É isso aí, vamos orar. A palavra de Deus diz que nós devemos orar para que haja paz em Israel e que haja paz e prosperidade nos seus muros. E a Bíblia diz que prosperarão aqueles que buscam a paz para Israel. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos mais uma vez, se você puder. Faça isso e interceda conosco nesse propósito. Senhor Deus, Papai querido, bendito e amado Senhor das nossas vidas, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te agradeço e peço perdão pelos meus pecados, Papai. Eu te agradeço porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Meu Deus querido e amado, que o Senhor continue a nos abençoar ali no Ministério Compartilhar, a cada irmão, a cada irmã que faz parte daquele corpo, Papai, que adora, que serve ao Senhor naquele corpo, como também as demais igrejas, Papai, cristãs, na cidade de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, em todo o Brasil e todo o mundo, Papai. Que eles tenham, que o Senhor nos dê cada vez mais e mais poder e autoridade para pregarmos a Tua palavra e fazermos menção do Seu nome, sem que seja mudado o nosso foco, sem que seja mudado a expressão do nosso desejo, Papai, que é realmente enchermos da Sua presença, enchermos da Sua glória, buscarmos primeiramente o Seu reino e a Sua justiça. Meu Deus, oramos também, Papai, pela vida de cada irmão, de cada irmã que está acompanhando essa live, Papai, de cada pessoa, meu Deus, que realmente tem o entendimento que esta palavra é poderosa para transformar vidas e entende, Papai, que através dessa palavra o Senhor manifesta o seu propósito. Abençoe a todos nós, abençoe a Israel, Papai, abençoe, meu Deus, cada irmão e cada irmã que talvez esteja passando por uma luta, por uma dificuldade. Meu Deus, já estamos limpos pela palavra que o Senhor nos tem falado. Continue conosco, fique conosco, Papai, que possamos proporcionar prazer e alegria aos teus olhos, Papai. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus Cristo. Até quinta-feira que vem com mais uma live do Ministério Compartilhar, uma palavra que edifica. Tenha uma semana, um final de semana abençoado na presença de Deus. E só lembrando que amanhã nós temos culto de libertação às 19h30 e domingo culto da família no projeto Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor. Vá, traga toda a sua família, leve um convidado também para se alegrar na presença de Deus. Um forte abraço e que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, desde agora e para todo sempre. Amém.
Forte abraço e até quinta-feira, em nome do Senhor Jesus.